Gangstas me entram, Paradise, Chill and Snoop Dogg. Já vi corações falharem no jogo da vida. Fluxo incerto, luta repetida. Estudas avançam, cirurgias arriscadas, mas quem segura o peito na batalha pesada? Vivendo no ritmo, na pressão do pulso. Eco revela, cada erro é um custo. Regurgitação, um drama sem fim. A válvula mitral luta pra manter o reino. No paraíso da mitral. Patrios. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no PodTrials. Hoje, o nosso mergulho é numa peça-chave do coração, a válvula mitral. Exatamente. Uma estrutura pequena, né? Mas, nossa, fundamental. Vamos falar da anatomia, função, o que acontece quando dá problema e, claro, o que a medicina faz a respeito. Olhando também para as diretrizes aqui do Brasil. Perfeito. Então, para começar do começo, anatomia. Como ela é assim, Feida? Olha, a mitral é interessante. Ela tem basicamente 2 folhetos. Um que fica mais para frente, o anterior, e um atrás, o posterior. Eles são presos num anel, o ânumos, que dá sustentação. Certo. E tem umas cordinhas, sabe? As cordas tendinhas que ligam esses folhetos a uns músculos dentro do ventrículo, os músculos papilares. Ah, e o folheto posterior a gente costuma dividir em P1, P2, P3 para facilitar a análise. Entendi. É uma maquininha complexa. E qualquer problema aí, seja ela não abrindo direito, que é a estenose, ou não fechando bem a insuficiência, isso impacta tudo, o coração inteiro e o corpo sentem. Ok. Vamos tentar visualizar. Pensa num paciente, sei lá, o senhor João. Ele chega no ambulatório, está com falta de ar e isso vem piorando. Como é que a gente descobre que o problema é na mitral dele? Bom, aí o exame-chave é o ecocardiograma, aquele ultrassom do coração, né? A gente faz tanto por fora, o transtorácico, quanto um mais detalhado, por dentro, o transesofágico. E o que ele mostra exatamente? Aí ele mostra tudo, a forma da válvula, se os folhetos estão se mexendo direitinho e o principal, ele quantifica o problema. Se for insuficiência, por exemplo, a gente mede quanto sangue está voltando para o lugar errado. O tal do volume regurgitante. Regurgitante. A fração regurgitante e o tamanho do buraco por onde vaza, o EROA, são números importantes que, seguindo as diretrizes, vão dizer: olha, o caso do Sr. João é leve, moderado ou grave. E por que isso acontece? Quer dizer, qual é a causa dessa insuficiência que faz o Sr. João ter falta de ar? Na insuficiência, o sangue que deveria ir para o corpo todo, uma parte dele volta para o átrio esquerdo a cada batida. Isso sobrecarrega primeiro o átrio, que dilata, depois sobrecarrega o ventrículo esquerdo, o VE. E o que acontece com o VE? Ele também começa a dilatar, a mudar de formato, é o que a gente chama de remodelamento cardíaco. E com o tempo, a força dele para bombear o sangue pode diminuir, sabe? A função do VE cai. Entendi. E a falta de ar? A pressão dentro do átrio esquerdo aumenta e isso se reflete lá nos pulmões. A pressão pulmonar sobe, causando a falta de ar. E se a coisa piorar muito, pode até afetar o lado direito do coração, o ventrículo direito, o VD, causando inchaço nas pernas, no corpo todo. Nossa, é um efeito cascata. Exatamente. E na estenose, o problema é outro. A válvula não abre bem. Então, o sangue tem dificuldade para passar do átrio para o ventrículo. As causas disso tudo podem ser várias: desgaste natural com a idade, problema de nascença, ou sequela de febre reumática, que ainda é importante no Brasil, ou até de um infarto. Compreensível. Então, quando é que o nosso Sr. João, ou alguém como ele, precisa de uma intervenção mais séria, tipo cirurgia? O que dizem as diretrizes? As diretrizes brasileiras são claras. Paciente com sintoma importante, como o Sr. João com a falta de ar dele, geralmente tem indicação. E se não tiver sintoma? Mesmo sem sintomas, a cirurgia pode ser necessária se os exames mostrarem que o coração já está sofrendo. Por exemplo, se a força do VE, a fração de ejeção, cair, tipo abaixo de 60% ou às vezes até 50%, dependendo do guia, ou se o ventrículo estiver muito dilatado. E aí é trocar a válvula.
Não necessariamente. Sempre que possível, a preferência é consertar a válvula original, fazer o reparo ou a plastia mitral. Preservar a estrutura nativa é melhor. E como esse reparo? Tem várias técnicas. Pode-se colocar um anel para diminuir a dilatação do ânulo, usar a anuloplástia. Pode-se mexer nos folhetos, tirar uma parte doente, usar cordinhas novas artificiais, de PTFE, ou fazer aquela técnica ponta a ponta, a de Alfieri, que junta as bordas dos folhetos. Mas cirurgia de coração sempre dá um frio na barriga, né? Quais são os riscos envolvidos nisso? Sim, claro, toda cirurgia tem riscos. Pode ter sangramento, infecção, inclusive uma infecção na própria válvula, a endocardite infecciosa, a EI. Por isso, em alguns casos, precisa tomar antibiótico antes de procedimento dentário, por exemplo. A profilaxia para EI. Exato. E tem risco de arritmia, de AVC, da própria correção não funcionar bem a longo prazo. Ou da prótese, se for troca, dá problema. E claro, existe o risco de morte na cirurgia. Mas hoje, em centros com experiência, esse risco é baixo, especialmente para um reparo. E não podemos esquecer da prevenção da febre reumática, com a benzetacil a cada 3 semanas para quem precisa. Entendi. Mas e as opções menos agressivas? Ouvi falar do MitraClip. O que as fontes dizem? O MitraClip é uma alternativa interessante, sim. É um dispositivo que a gente coloca por cateterismo. Entra pela veia da perna, vai até o coração. Ele meio que imita a cirurgia de Alfieri, sabe? Ele grampeia os 2 folhetos no meio, criando um duplo orifício para diminuir o vazamento. Sem abrir o peito. Isso, sem cirurgia aberta. Tudo guiado por imagem, pelo eco transesofágico e pelo raio-x. E funciona bem? Tem estudo sobre isso? O tal do Everest-2? Sim, o Everest-2 é o estudo principal. Ele comparou o MitraClip com a cirurgia tradicional em pacientes com insuficiência importante. Foi financiado pela Abbott Vascular, importante dizer. E o que ele mostrou? Mostrou uma coisa interessante. O clipe foi mais seguro no começo, menos complicação logo após o procedimento, porém, a cirurgia foi mais eficaz em reduzir o vazamento da válvula depois de 1 ano. Ué, mas se a cirurgia corrige melhor, por que usar o clipe? Ótima pergunta. É que, apesar da cirurgia ser melhor para estancar o vazamento, os resultados gerais para os pacientes, como melhora dos sintomas, qualidade de vida, foram parecidos entre os 2 grupos no estudo. Então o menor risco inicial do clipe meio que compensou. Exato. Provavelmente a recuperação mais rápida e o menor trauma inicial do clipe acabam equilibrando a balança para muitos pacientes. Por isso, o MitraClip virou uma ferramenta super importante, especialmente para pacientes de mais idade ou com muitas outras doenças que teriam um risco muito alto na cirurgia aberta. Faz sentido. Mas o clipe também tem seus poréns, né? Claro. O vazamento pode não sumir completamente, pode ficar uma insuficiência residual. Às vezes ele pode até criar um pouco de estenose, dificultar a abertura. E, raramente, o clipe pode se soltar um pouco. E a pesquisa não para. Tem outras técnicas percutâneas surgindo também. Então, resumindo tudo isso que a gente viu nas fontes, o que fica para o futuro do tratamento? Fica que a gente tem cada vez mais opções, né? O tratamento está muito mais personalizado. Para decidir o que fazer com o Sr. João, por exemplo, a gente vai olhar a anatomia exata da válvula dele, a condição clínica geral, a experiência da equipe médica. Não é uma receita de bolo. De jeito nenhum. A escolha pode ser cirurgia aberta ou minimamente invasiva, ou ir por catéter com clipe ou outra técnica. O objetivo é sempre o mesmo: aliviar o sofrimento do paciente, parar ou até reverter aquele remodelamento do coração e, claro, melhorar a sobrevida e a qualidade de vida. Fascinante ver como a medicina avança para lidar com algo tão complexo como a válvula mitral, né? Foi uma ótima análise do material. Sem dúvida. E a história continua sendo escrita. Fica até uma reflexão, né? Conforme essas técnicas menos invasivas, percutâneas, vão melhorando, como é que a gente vai equilibrar a busca pela eficácia a longo prazo, durabilidade do reparo, com essa vontade de ser o menos invasivo possível? Como isso vai mudar as diretrizes e o dia a dia no futuro? Uma excelente questão para a gente continuar pensando. Muito obrigado pela companhia e mais este mergulho aqui no Pod Trials. Até a próxima! Cirugía cardíaca, cardiología, Podtrials, revolucionando conocimiento científico.
Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje vamos falar da válvula mitral. Vamos ver os números que importam para saber se ela está doente, a anatomia dela, que é bem complexa, e, claro, os cuidados na cirurgia. A gente analisou o material para trazer o essencial, ok? Vamos tentar entender isso melhor. Exato. Entender esses pontos é chave para decidir o melhor tratamento, né? Seja cirurgia ou até as técnicas mais novas, percutâneas. Ajuda muito na prática clínica. Certo. Então, começando pela quantificação. Pensando na insuficiência quando a válvula vaza. Tem os números que acendem um alerta, né? Tipo, a área do buraquinho por onde vaza, a aeroa, se for maior que 40 milímetros quadrados, ou o tamanho do ventrículo esquerdo, o diâmetro sistólico final, o DSVE, passando ali de 40 a 45 milímetros. Isso. E o interessante é que isso pode indicar cirurgia mesmo sem a pessoa sentir nada, né? Exatamente. E esses números não são à toa, sabe? Eles mostram que o coração tá sofrendo com aquele volume extra de sangue, tá se modificando de um jeito que não é bom. Aquele DSV aumentando, por exemplo, muitas vezes já mostra que o músculo cardíaco pode estar começando a sofrer um dano mais sério que afeta o futuro do paciente. Mesmo depois de consertar a válvula. Sim, mesmo depois. E a fração de ejeção, aquela força de bombeamento abaixo de 60%, que parece normal para outras situações, aqui já pode ser um sinal de alerta, de disfunção. E, claro, a avaliação visual do eco, aquele grau 3 plus ou 4 plus, também contam muito. E isso não vale só para cirurgia tradicional, né? Aquela aberta. Não, de jeito nenhum. Mesmo para as técnicas percutâneas, tipo o Mitra Clip, que é um clipezinho que a gente coloca, a anatomia e esses números antes são, assim, essenciais. Por exemplo, a gente precisa que a válvula já tenha uma área de abertura maior que 4 centímetros quadrados para poder colocar o clipe sem acabar criando outro problema, que é a estenose e o estreitamento. Ah, entendi. Para não fechar demais. Isso. E falando em estenose, que é quando a válvula não abre direito, a área normal dela é de 4 a 6 centímetros quadrados. Quando fica muito pequena, a pressão sobe lá no átrio esquerdo. E um átrio esquerdo muito grande, sei lá, acima de 50 milímetros ou indexado, 50 ml por metro quadrado, pode até ser um motivo para começar anticoagulante por causa do risco de formar coágulo, né? Faz todo sentido. E visualizar isso, bom, leva a gente direto para a anatomia. Tem os folhetos, o anterior e o posterior, com aqueles segmentos todos, A1, A2, A3, P1, P2, P3, o anel, as cordas, os músculos papilares, mas o que pega mesmo são as vizinhanças, né? O que está ali perto. Exatamente, as relações anatômicas são um ponto crítico. Pensa no sistema elétrico do coração, o feixe de condução atrioventricular. Ele passa coladinho numa estrutura chamada trígonofibroso direito. É um ponto vital ali na junção das câmaras. Mexer ali é perigoso, então. Muito perigoso, pode causar um bloqueio no coração. Outra coisa, os músculos que seguram a válvula, os papilares. O póstero-medial, um deles, muitas vezes só recebe sangue de um vaso. Então, se esse vaso entope num infarto, por exemplo, esse músculo tem mais chance de morrer, fica mais vulnerável. Nossa. E tem mais alguma estrutura importante ali perto? Tem sim. A artéria circunflexa, que é um vaso sanguíneo importante do próprio coração, ela corre ali do lado, no sulco entre o átrio e o ventrículo. Tem que ter muito cuidado para não machucar ela durante a cirurgia. Entendi. Essa geografia toda dita como vai ser a cirurgia e os riscos. Exato. Dita a estratégia. Isso nos leva direto para os cuidados na cirurgia. Além de conseguir ver bem o que está fazendo, o que mais é fundamental? Evitar causar mais dano, né? Por exemplo, usar aqueles reforços de sutura, os pledgets. Se usar de mau jeito, pode apertar demais o músculo do coração, causar isquemia, faltar sangue ali. E, claro, proteger tudo isso que a gente falou, o sistema de condução, a circunflexa. Mas tem uma complicação que é, assim, o terror do cirurgião. Que seria? A disjunção atrioventricular. Disjunção? O que é isso? É um rasgo mesmo. A base da válvula se separa do músculo do coração. É raro, felizmente, mas é gravíssimo. O conserto é um desafio gigantesco. Tem que, reconstruir aquela ligação usando o tecido fibroso que sobrou ali nas bordas, sabe? Muitas vezes com umas suturas de especiais, tipo figura em 8. A ideia é usar o máximo possível o tecido do próprio paciente e evitar que material estranho aperte mais ou que o sangue entre e piore o rasgo.
É um trabalho, nossa, de muita precisão. Uau, complicado mesmo. Então, para a gente amarrar as ideias principais, temos números importantes na quantificação que dizem, opa, hora de agir, mesmo sem sintomas, porque o coração já está sofrendo. Temos uma anatomia cheia de pontos delicados, com relações perigosas para o sistema elétrico e para os vasos, como a circunflexa, que guiam a cirurgia. Isso. E, por fim, as técnicas cirúrgicas precisam de um cuidado extremo para proteger o coração e, bom, precisa ter habilidade para lidar com complicações raras, mas terríveis, como essa disjunção. Entender tudo isso é vital. Sem dúvida. E fica uma reflexão, né, com as tecnologias de imagem cada vez melhores, tipo o Eco 3D em tempo real, a gente consegue mapear a anatomia e como a válvula de cada pessoa funciona com uma precisão incrível, cada vez maior. Isso está ajudando a refinar as estratégias de reparo, tanto na cirurgia quanto nos cateterismos. A pergunta que fica é: como essa personalização toda vai melhorar ainda mais os resultados e fazer esses reparos durarem mais tempo no futuro? Ótima pergunta. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise aqui no PodTrials. Tudo cirugía cardíaca, cardiología, trials, trials, revolucionando. Conhecimento científico. Bem-vindos ao PodTrials. Hoje a gente vai fundo nos estudos de uma tecnologia que, olha, deu o que falar no tratamento da insuficiência mitral. O clipe mitral, o MitraClip. Isso aí. Vamos analisar as fontes que detalham tudo isso, desde a ideia lá na cirurgia até os testes clínicos com o dispositivo percutâneo. Como é que essa história começou? Então, é bem interessante. Começou com uma cirurgia, sabe? A técnica ponta a ponta do Dr. Alfieri, lá em 91. Nossa, faz tempo. Pois é. Ele basicamente dava uns pontos para juntar as bordas dos folhetos da válvula mitral, para diminuir o vazamento, criando tipo um duplo orifício. Uhum. Aí a Abbott Laboratories pegou essa ideia e transformou no MitraClip, um implante colocado por catéter. Que incrível. Uma cirurgia complexa que virou um procedimento bem menos invasivo, então. Exatamente. Geralmente feito com anestesia geral, tá? E guiado por ecocardiograma transesofágico, ET, para enxergar tudo lá dentro. E, claro, precisou de estudo para comprovar, né? Quais foram os principais? Os estudos-chave nos Estados Unidos foram a série Everest, Everest 1 e 2. Everest, me conta deles. O Everest 1 foi o primeiro, lá para 2005. Mostrou que dava para fazer, que era seguro e viável. O básico, né? Certo, o pontapé inicial. Isso. Aí veio o Everest 2. Esse sim foi o divisor de águas. Randomizado, comparando o MitraClip direto com a cirurgia. Comparação direta. E para que tipo de paciente? Pacientes com insuficiência mitral importante, grau 3 ou 4, podia ser degenerativa ou funcional. E o perfil desses pacientes eram os mesmos que iriam para a cirurgia aberta normalmente? Não exatamente. Eram um pouco mais velhos, em média, uns 75 anos no estudo, contra uns 60 e poucos nos dados cirúrgicos da época. Interessante. E tinha critérios bem definidos de anatomia, tipo, precisava ter uma área de coaptação, onde os folhetos se encostam, maior que 2 milímetros, e funcionais também. Tipo o quê? Por exemplo, a força do coração, a fração de ejeção, tinha que ser acima de 20%. E o tamanho do ventrículo esquerdo não podia ser gigante, sabe? O diâmetro diastólico final, o DDF-VE, menor que 60 milímetros. Entendi. E quem precisava de outra cirurgia cardíaca ao mesmo tempo foi excluído desse grupo principal. Certo. E o que essa comparação direta mostrou? Clipe versus cirurgia. Olha, o resultado foi complexo. O MitraClip foi mais seguro logo de cara. Menos eventos graves em 30 dias. Isso é bom. Sim. Mas, em termos de eficácia para reduzir o vazamento, a cirurgia foi melhor. Tanto que mais gente do grupo do clipe acabou precisando operar depois. Entendi. Uma troca aí, né? Segurança inicial versus eficácia na correção. Exato. Mas teve um outro braço importante no Everest 2, o registro de alto risco, o HRR, para pacientes que não tinham condição de fazer a cirurgia convencional. E para esses? Para esses, o clipe foi muito bem. Melhorou sintomas, a classe funcional NHIA, que a gente usa para medir isso, sabe? E reduziu o grau da insuficiência. Então para esse grupo de alto risco, o benefício foi mais claro. Muito mais claro. Faz todo sentido, né? Era uma opção para quem não tinha outra.
E a experiência fora dos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, Pois é, e lá confirmou isso. Vários registros na Alemanha, na Itália, mostraram resultados bons, especialmente nesses pacientes de maior risco. Melhora de sintoma, redução do vazamento com pouca complicação. Isso ajudou a consolidar o uso do clipe nessa população. Então, juntando tudo isso, como a gente define hoje quem é o candidato ideal para o MitraClip e quem não deveria fazer? O perfil clássico é o paciente com insuficiência mitral importante, 3+ ou 4+, que tem sintomas ou já tem algum sinal de que o coração não está aguentando bem. E, crucial, tem que ter uma anatomia favorável. Favorável como? Folhetos que se mexem bem, sem muita calcificação, sem retração. E o vazamento principal tem que ser numa área onde o clipe consiga pegar bem os dois folhetos, sabe? Na parte central, geralmente. Certo. E as contraindicações vêm muito dos critérios de exclusão dos estudos, né? Coração muito dilatado, função muito baixa, o benefício aí é mais incerto só com o clipe. E, claro, pacientes de alto risco para cirurgia viraram uma indicação forte. Aqueles com Aeroscore alto, ou que a equipe toda avalia e decide que a cirurgia seria arriscada demais. Entendi. Tem essa janela, então, anatômica e funcional. Mas imagino que existam desafios no procedimento. Ah, com certeza. Anatomia complicada é sempre um desafio. Muito cálcio no anel, válvula já meio pequena, problemas nas cordinhas que seguram os folhetos. Uhum. Às vezes é difícil conseguir pinçar os dois folhetos direito. O tamanho do clipe atual também pode ser um limite, se os folhetos forem muito grandes, redundantes, tipo na doença de Barlow. E pode sobrar vazamento. Pode. Pode ter vazamento residual ou voltar depois. Aí, às vezes, precisa de mais clipes, ou até ir para a cirurgia mesmo. Ok, então, para a gente fechar, temos uma alternativa menos invasiva, super importante para quem tem alto risco para cirurgia, mas que precisa escolher bem o paciente, né? E talvez não seja tão duradoura quanto a cirurgia para todo mundo. Exatamente. É um avanço enorme, não resta dúvida. Mas a chave é a seleção do paciente e a experiência de quem faz o procedimento. E a tecnologia está sempre evoluindo, né? Tentando melhorar esses pontos. Fica a reflexão, então, como a gente equilibra essa vontade de ser menos invasivo com a necessidade de dar o melhor resultado a longo prazo para corrigir a insuficiência mitral, pensando em cada pessoa individualmente. É um desafio constante. Gangstas me entram, Paradise, Chill, Snoop Dogg. Já vi corações falharem no jogo da vida. Fluxo incerto, luta repetida. Estudos avançam, cirurgias arriscadas, mas quem segura o peito na batalha pesada? Vivendo no ritmo, na pressão do pulso. Eco revela, cada erro é um custo. Regurgitação, um drama sem fim. A válvula mitral luta pra manter o reino. No paraíso da mitral, ninguém descansa. Pressão na estrada, coração balança. Cada batida um passo no destino. Vivendo nesse ciclo desde menino. Lisboa estuda, Minas investiga. Cirurgiões lutam, a ciência persiste. Cada bisturi tem um peso na mão. Salvar esse fluxo, essa é a missão. Cirurgião, mitral groove, estilo Snoop Dogg. Relaxado, groove flow, solto. Yeah. Suave na nave, coração no flow. Mitral na batida, nunca disse no. Regula o sangue, manda no esquema. Seu peito tá forte, é ela que governa. Segura o jogo, ritmo insano. Bum, bum, bate. Sempre soberano. Se der regurgitação, chamamos humano. Cirurgia no beat, jogada de humano. Fluido suave, sem deixar falhar. Mitral tá na cena, pode confiar. A pressão tá firme, sempre no tom. Pulsando no peito, mantendo o som. Estudo avança, ciência no Big. De Minas a Lisboa, sabe que é elite. Coração é arte, precisa de zelo. Válvula mitral, no drop do selo. E aí, qual das duas curtiu mais? Quer ajustar algum detalhe no flow? Projetos, 12 pi. Eu quero grosso.